Boa noite, queridos, a graça e a paz. Amém? Pelo paz, já descobriu que eu sou carioca, né? Graça e a paz. Eu nunca entendi porque carioca está sempre fora da sintonia, né? Parece que tem que dar uma ajustada na sintonia, mas vai dar certo, fica tranquilo. Louva a Deus por essa casa profética, por aquilo que Deus tem feito todos esses anos na vida de vocês, por esse novo começo, né? Uma nova etapa. Deus preparou esse tempo e eu creio que Deus vai surpreender vocês mais uma vez, né? Mais uma vez. Na verdade, eu quero compartilhar uma palavra que durante o ano passado ela foi muito intensa no meu ministério, na minha vida. Ela foi uma marca muito forte. No ano 2022, ela marcou muito a nossa igreja. Nós estávamos vivendo alguns momentos de mudança, de transformação, de mudança de ciclos. E nós entendemos que Deus estava nos desafiando a entrar num lugar novo. Nós já estamos com a igreja há 14 anos, ali próximo ao aeroporto de Congonhas. E nós temos muita clareza. Deus sempre me deu muita clareza do que fazer. Sabe, a gente sempre pontuou muito as nossas ações. E Deus foi muito generoso quando dividiu conosco alguns propósitos. Eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa muito organizada. Não sou mesmo, de todo o coração. Eu não sou uma pessoa muito ousada. Realmente eu não sou uma pessoa de grande ousadia. Mas eu acho que tem duas coisas que o Senhor tem claramente me dito, e eu tem sido marca do meu ministério. Tá? O Senhor tem colocado em mim uma disposição de obedecer. Eu gosto de obedecer. Eu aprendi a obedecer. Desde pequeno eu amo obedecer. E eu descobri que esse lugar de obediência é o lugar mais seguro que existe. Sabe, que é o lugar mais tranquilo que tem. E eu sempre amei obedecer. Nunca tive dificuldade de obedecer, até ordens difíceis. Sabe por quê? Porque eu aqui, de uma certa forma, até com atos de covardia, quando eu não entendia muito bem, e alguém de autoridade me mandava fazer alguma coisa, e o meu coração se voltava, e a gente argumentava, a gente conversava, e eu percebia que aquela autoridade, fosse meu pai, fosse meu apóstolo, mantinha pesado naquilo, meio que eu retirava de campo, falei, Senhor, sabe, seguinte, eu vou obedecer, porque obedece quem tem juízo. E muitas vezes eu descobri que nesse lugar de obediência, Deus olha o teu coração na obediência, e até mesmo aquilo que poderia dar errado por causa da obediência, Deus torna aquilo um lugar muito diferente, muito prazeroso. Eu descobri que obedecer é melhor do que decidir. Eu vou repetir. Obedecer é muito melhor que decidir. Eu constituí minha vida para ser um segundo. Assim, minha história é longa. E eu não queria entrar por isso, mas acho que o Espírito Santo está nos conduzindo para isso. Sabe, eu nunca tive pretensão, eu nunca tive ostentação de ser uma pessoa em evidência, em destaque. Mas não era porque eu era humilde. É porque eu olhava em mim, faltava tantos atributos. Gente, você não faz ideia. Eu com 14 anos de idade, eu não tinha amigos. Por quê? Porque eu não conseguia falar. Até os 14 anos de idade, eu era extremamente gago. Gago de que não conseguia falar com ninguém. Mas eu sabia que essa gagueira era fruto de uma frustração. A minha infância foi muito difícil, muita rejeição. Então eu tinha muita preocupação, era muito carente. Eu tinha muita necessidade de aprovação das pessoas. Então eu queria entrar nesse lugar de ser reconhecido. E esse lugar gerou um trauma emocional que foi afetar a minha fala. E eu realmente tive muita dificuldade de me relacionar com pessoas. Até os 14 anos de idade, eu sempre pensei que eu ia ser uma pessoa qualquer, eu ia ser mais um que ia passar pela face da terra. E essa é a razão pela qual
na minha origem, eu nunca decidi ser alguém relevante no sentido de proeminência. Até hoje eu sou bem matuto, eu não gosto de internet. Agora, cerca de 6 meses atrás, de tanto perturbar o meu juízo, eu deixei alguém começar a postar umas coisas lá. Eu fiz só um trato, falei, não manda eu produzir nada, eu não quero fazer nada, eu não dou entrevista, eu não faço podcast, eu não faço nada ao vivo. Tem mais de 300 mensagens. Você quer fazer alguma coisa, pega o que está feito e me deixa em paz. Tá? Me deixa em paz. E eu descobri, querido, que eu tenho raiva de mim. Porque quando eu comecei a ver publicar, eu falei, como é que esse povo me aguenta? Quando começou a sair as postagens, eu falei, se eu fosse alguém, eu não me ouvia. Então eu nunca tive esse lugar de evidência, meu coração nunca teve nesse lugar de evidência. Eu estabeleci minha vida para servir. Eu construí minha vida para servir. Embora o começo disso não foi tão nobre. Era mais uma necessidade de aprovação. Era mais uma necessidade de ganhar um lugar que naturalmente eu não tinha. Eu não era um menino bem provido fisicamente. Não era um menino de fala, de comunicação. Eu sou péssimo em esporte coletivo, sabe? Sabe aquele menino que quando vai jogar futebol, todo mundo vai tirar para o ímpar? Aí fica assim, fulano, Beltrano, ciclano. Aí quando Djalma, gol. Eu sempre fui essa pessoa. Quando não tinha mais, faltava um, só tinha eu. E se estava completo, eu era gandula. Então eu nunca tive assim, ostentação. E eu me recordo que eu descobri que eu amava servir. Aquilo que começou por uma carência se tornou um chamado. Aquilo que começou por uma necessidade de aprovação se tornou um propósito. E servir virou o meu propósito. Meu aniversário esse ano, sabe, eu preguei uma mensagem na igreja e eu disse, eu nasci para servir, eu vivo servindo e vou morrer servindo. Essa é a mensagem que eu preguei no meu aniversário, porque eu amo servir. Só que agora eu descobri a verdadeira razão de servir. Então, estar pregando é sempre um grande desafio para mim. É sempre um grande desafio. E quando Deus me desafiou a começar numa igreja em 2010, eu entrei numa crise pessoal. Por quê? Porque enquanto eu era o segundo, se desse alguma errado, a culpa é do primeiro. Vocês estão brincando? Estou falando sério. Gente, não tem lugar melhor do que ser segundo. Eu descobri que ser segundo é maravilhoso. Depois que inventaram o impeachment, então, não tem nada melhor. Sabe? Então, o que acontece? Ser segundo é um lugar maravilhoso. Não recai sobre os seus ombros a palavra final. Só que Deus queria me levar a um outro lugar, uma outra experiência. E Deus me desafiou a começar um trabalho ali em São Paulo. E nesses 14 anos, nós temos sido desafiados, sabe, a continuar e a recomeçar, E como eu estava dizendo no ano passado, de uma maneira toda especial, o Senhor começou a falar comigo sobre a importância de recomeços. A importância de recomeços. Eu preguei 19 mensagens sobre o tema. 19 mensagens, eu fiz uma série de mensagens voltadas aos personagens bíblicos sobre a arte de recomeçar. Eu queria começar por isso hoje. Vamos ver onde a gente vai parar? Né? Abra sua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43, do verso de número 18 e 19. Eu acho que numa das vezes que eu passei por aqui, eu dei uma pincelada em cima desse texto. Tá? Mas eu quero voltar a esse texto e caminhar a partir disso. Isaías 43, verso 18 e 19. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora, simplesmente por alguma peculiaridade do texto. Mas você pode acompanhar no texto que você tiver. No texto da Nova Versão Transformadora, Isaías 43, 18, diz assim: esqueçam tudo isso. Repita comigo: esqueçam tudo isso. Então percebe que ele começa com uma ordem, né? Tá? Ok, estamos aqui, estamos na NVT? Joia? Tá, joia. Sabe, você percebe que ele começa numa ordem, né? Esqueçam tudo isso. Guarda isso. Vírgula. Aí ele diz assim: não é nada comparado ao que eu vou fazer. Querido, só por aqui você pode começar a aprender a respeito de algo. Tem certas coisas que se você não deixar,
Tem certas coisas que você não deixar, você não vai viver o novo. Tem certas coisas que Deus vai te obrigar a deixar. Pessoas, espaço, coisas, sabe, relacionamentos, sabe? Tem coisas que Deus vai te levar a deixar. Porque aquilo que Ele vai fazer você deixar, é aquilo ali, na verdade, é o teu desafio para viver algo novo. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Posso ouvir um amém? Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. E eu farei rios em terras secas. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco. Abrimos nosso coração para essa semente, em nome de Jesus. Amém. Querido, esse texto fala muito comigo, e esse texto foi a base daquilo que Deus começou a construir sobre recomeço. E eu comecei pregando a primeira mensagem no ano 2022, e o tema da minha mensagem é: começar é para empolgados. Começar é para sonhadores, mas recomeçar é para heróis. Eu vou repetir. Diga assim: começar é para sonhadores, mas recomeçar, um renovo, tem que ser macho, tem que ter coragem, tem que ser herói. Sabe, querido, começar é muito fácil, porque quando você começa, você não tem referência de passado. O começo não te dá referência de passado. Todo começo é empolgante. Todo começo ele é hesitante, todo começo ele gera expectativa. Por quê? Porque você não tem referência de passado. Por isso você está começando. E por isso que nós temos muita facilidade de começar e temos muita dificuldade de terminar. Tem muita gente boa de iniciativa e péssimo de terminativa. Tem muita gente boa que começa bem, mas termina mal. Você vai ver na Bíblia Sagrada alguns exemplos de homens e mulheres que começaram bem, mas tiveram na sua jornada um espírito pelo qual eles não permaneceram da forma como começou. Começaram em Deus, começaram debaixo de propósito, mas no meio da jornada, de alguma forma, por algum motivo, e não é essa a razão da minha mensagem, eles ficaram pelo caminho. Então começar é para sonhadores. Ninguém começa um casamento dizendo assim: olha, tá bom, eu vou casar, mas eu já sei que daqui a um ano eu vou separar mesmo, então eu vou casar. Ninguém faz isso. Quando você casa, você acredita: eu vou virar, vai dar certo. Ninguém começa uma igreja dizendo assim: eu vou começar a igreja, vou começar, sei lá, daqui a 3 anos mesmo não vai ter ninguém mesmo, eu vou fechar esse trem. Ninguém começa uma empresa para dizer isso. Então, começar é muito fácil. Agora, recomeçar não. Para recomeçar, para você viver o novo do novo, para você recomeçar, você vai ter que lidar com algumas coisas do passado. Para recomeçar, você vai ter que lidar com algumas experiências que você viveu no passado. E na maioria das vezes, você recomeça porque alguma coisa terminou. Seja ela ter findado no sentido de perder, ou ter findado no sentido de tempo, de prazo, de propósito. Muitas vezes não é que agora terminou e esgotou, eu vou viver uma vida nova. Não. Deus termina um ciclo na sua vida para começar um novo ciclo na sua vida. Eu servi ao ministério por 13 anos. Em 1997, eu fui levado por Deus à cidade de Curitiba, onde eu deixei as empresas, o que eu tinha. Eu era um empresário, tinha 5 empresas, 308 funcionários. E o Senhor, no dia 18 de maio de 1997, num jejum, me deu uma ordem clara que era o tempo de deixar todas essas coisas e me dedicar ao ministério de tempo integral. E eu fui debaixo da ordem de Deus, debaixo da obediência à palavra de Deus, e por 13 anos trabalhei numa comunidade. Chegamos nessa comunidade, tinha 60 pessoas na cidade de Curitiba. Tinha 60 pessoas nessa igreja. E nós começamos a trabalhar junto com um apóstolo, um homem visionário, um homem de Deus. E Deus nos permitiu que ao longo de 13 anos depois, nós tivéssemos uma grande estrutura. Essa igreja que em 97 tinha 60 pessoas, em fevereiro de 97, quando eu fui pregar lá, tinha 60 pessoas. Quando eu cheguei no dia 4 de julho de 97, continuava com 60 pessoas. Essa igreja
anos depois, no ano de 2010, ela tinha 7.000 pessoas. Ela tinha 16 igrejas filhas e mais de 50 igrejas aliançadas. Deus fez algo lindo em cima daquele trabalho. Interessante, eu me sentia muito, muito parceiro, porque eu me sentia parte de tudo aquilo ali. Desde que cheguei, o Senhor me usou para ser amigo do meu apóstolo, o homem a quem eu considero, entreguei a minha vida, entreguei o meu pastoreio, entreguei a minha família, me deixei ser pastoreado, fui altamente influenciado pela sua sabedoria, pela sua graça, e nos tornamos um grande amigo, grande amigo. Nós só viajávamos juntos, eu conhecia a maioria dos países que eu conheço hoje, conheci porque ele me levou, eu carregava a mala dele, um homem especial demais, que tem um lugar no meu coração para a eternidade. E quando foi em maio de 2010, 13 anos depois, eu estava nos Estados Unidos, eu estava numa conferência, eu tinha me formado, eu estava numa conferência, e naquela conferência, no domingo, nós fomos a uma igreja, e quando eu cheguei na igreja, eu tive uma experiência com Deus. Entenda, querido, eu estou falando que 13 anos depois, de uma igreja de 60 pessoas, agora com 7.000 pessoas, um templo construído, uma super obra construída, sede própria, toda tecnológica, vivendo o melhor momento do meu chamado ministerial, nadando de braçada, me sentindo amado pelo meu líder, me sentindo amado pelo povo, me sentindo amado por aquilo, realizado, totalmente realizado. E eu estou nos Estados Unidos, e eu fui entrar numa igreja e o Senhor me deu uma experiência, e o Senhor me deu uma palavra audível quando eu entrava no templo. O Senhor me parou na porta, numa cortina de vento, e naquela cortina de vento o Senhor me parou e Ele falou audivelmente para mim: Djalma, acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo na comunhão que está em Aba, que era o nome da igreja, e acabou o seu tempo no colegiado, a organização que era responsável pelas coberturas ministeriais. Quando Deus ouviu ela comigo, eu comecei a chorar. Eu chorei por 16 dias consecutivos. Porque eu nunca pensei que o Senhor ia fazer isso comigo. E a minha pergunta, pastor Emerson, era uma assim: por quê? Me dá uma razão, eu falava para Deus. A minha pergunta era uma só: Senhor, por que o Senhor está me tirando? Sabe, e Deus começou a construir em mim algumas coisas. A primeira coisa que Deus falou: eu não mudo pessoas por causa de problema, eu mudo pessoas por causa de propósitos. Eu aprendi uma coisa, pastora Kátia: Deus não está tirando vocês daqui porque está pequeno. Deus está tirando vocês daqui porque há um propósito no novo lugar. Deus sempre falou comigo. Sabe, eu não mudo pessoas por causa de problemas de espaço, por causa de problemas de vizinhança, por causa de problemas de relacionamento. Eu mudo porque chegou um tempo, chegou a hora de viver um novo propósito. E eu declaro que esse lugar é um propósito novo. É um propósito novo, é o que Deus está construindo na vida de vocês. Ok que está pequeno, ok que precisa ampliar o lugar, mas eu quero dizer para vocês, eu digo aqui no meu espírito como parceiro dessa casa, o que eu sinto desde a primeira vez que o pastor Emerson ligou para mim, que o que está movendo vocês não é porque o lugar está pequeno, o que está movendo vocês é porque o tempo de vocês aqui já era, acabou, simplesmente isso. A glória continua, mas Deus tem algo para viver. E a minha pergunta, pastora Kátia, era sempre essa: por que o Senhor está me movendo? Por que razão? Eu não tenho problema, eu não estou brigado com ninguém, não há denúncia, não há falta de caráter da minha liderança, sabe? Eu não estou sendo rejeitado por ninguém está me perseguindo, ninguém está falando mal de mim, sabe? Pelo contrário, eu entrava na igreja, numa igreja comprida, levava 15 minutos para atravessar a igreja. Uma pessoa sentindo amada, e eu falei: o Senhor vai me tirar de lá por quê? E nessas minhas perguntas eu ficava: Deus, por quê? E naquele mesmo culto que Deus falou comigo que eu ia sair, Deus levanta um pastor chamado Dr. Caranja, um africano. Havia 7.000 pessoas naquela conferência, e ele se dirige ao lugar onde nós estávamos. E ele falou assim: sabe por que eu mudo pessoas? Sabe por que eu mudo lugares? Sabe por quê? Estou falando isso, estou falando sobre maio de 2010. Sabe por que eu mudo? Não é por causa de certo ou errado, bom ou ruim. Ouça, eu estou te mudando. Aí apontou para mim: porque o que te trouxe até aqui foi bom até aqui. O que te trouxe até aqui não é
suficiente para te levar onde eu quero. Hoje o apóstolo Hermínio usa bastante essa frase, faz parte do vocabulário dele, das ministrações. Deus falou comigo isso em 2010. E eu entendi que a razão pela qual Deus estava me transicionando para um lugar novo não tinha a ver com problema, não tinha a ver com limitação. É porque havia chegado um teto. Havia chegado um teto. E agora, para eu viver o novo de Deus, eu tinha que sair daquele lugar para um outro lugar. Para um outro lugar. E eu entendi que para você fazer isso, você tem que ser herói. Você tem que ter corajoso. Sabe por quê? Porque o novo é sempre desafiador. O novo do novo é sempre desafiador. O renovo é desafiador, o recomeço é desafiador. Querido, quando você olha a vida dos heróis da fé, você pode perceber que eles foram o que foram porque eles viveram o novo. Quando Deus desafia Abraão a sair, novo. Quando Deus desafia Isaac, é novo. Você vai perceber que Deus está sempre nos desafiando ao novo. E eu venho aqui como profeta dizer, Deus está desafiando vocês a viver um novo. Sabe, não é por causa do tamanho do lugar, não é por causa da nova dimensão, é porque vocês chegaram em um lugar, onde Deus quer levar vocês a um outro lugar mais elevado. E agora é necessário sair deste lugar, não por causa do problema, mas por causa do propósito. E eu declaro que neste novo lugar, Deus vai surpreender vocês. Às vezes a gente não vive isso, sabe por quê? Porque a gente fica pegado. Ai, minha igreja, mas está tão bom aqui. Dá para pagar o aluguel. A gente vive tão bem aqui. Eu pago aluguel. E não é que sobra 15 mil por mês? Aí você faz conta. Deus, como é que eu vou pagar? 100 conto lá, 80 conto por mês. Aí você faz conta e diz assim, não vou não. Não vou não. Aí você toma coragem e fala, tá bom, Deus, eu vou. Ah, é, aleluia, né? Aí você olha aquele mausoléu. Aí você faz a conta e diz assim, aonde eu vou arrumar 2 milhões para reformar isso aqui? Sabe, queridos, recomeçar é para heróis. Entrar num novo lugar é para heróis. E sabe, Deus falou algo comigo muito sério naquela ocasião, pastora Cátia. Deus falou, se você ficar onde você está, eu vou te abençoar. Eu não vou tirar a tua bênção. E Deus me deu opção. Deus falou, se você quiser ficar aí, pode ficar. 7 mil pessoas, mas você não vai viver tudo que eu tenho para você viver. E o espírito do herói está exatamente quando você para de fazer conta por causa de uma voz. Aonde a matemática é substituída por uma voz. Por uma voz. Por uma voz. Por uma voz. E aí você se enche do heroísmo dos heróis da fé. Porque no propósito está a provisão. O texto diz, esqueçam tudo isso. Mas ele diz, a razão pela qual eu quero que vocês esqueçam, porque não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Ouça essa palavra para vocês. A razão de vocês deixarem alguma coisa para trás é porque tem algo muito grande pela frente. Tem algo muito grande pela frente. Só que esse texto é desafiador, porque ele diz assim, eu estou prestes a fazer algo novo. Já comecei. Há uma incoerência. Se você está prestes a fazer, você não começou. Ou você já começou, ou você está prestes a fazer. E eu comecei a perguntar a Deus, qual é aos meus olhos a incoerência do texto? Se o Senhor está prestes a fazer, significa que o Senhor ainda vai começar a fazer. Mas em seguida o Senhor diz que eu já fiz, já comecei a fazer.
Eu falei, deixa eu entender o texto. Ou o senhor já começou, ou o senhor está prestes a começar. E é como se Deus tivesse mandado um recado, falou assim, você não entende nada mesmo. Deus falou assim, o que o texto quer dizer é, aquilo que eu vou fazer na terra, eu estou prestes a fazer. Só que aquilo que eu já estou prestes a fazer aqui, eu já comecei lá em cima. Não, você não recebeu, deixa eu explicar. Ele está dizendo assim, aquilo que eu estou prestes a fazer aqui, na sua vista, é só um reflexo daquilo que eu já estou fazendo lá em cima. Não, vou repetir. Quando Deus nos leva a viver algo que ainda vamos começar, Deus está dizendo assim, para vocês é um começo, para vocês é um novo começo, mas para mim já está feito, já está feito. Tudo que Deus vai fazer aqui na terra, primeiro Ele faz no céu. Essa é a razão pela qual na oração do Pai Nosso, Jesus diz que seja feita na terra a vontade que já está feita no céu. Eu quero dizer para vocês que há uma vontade de Deus para esta igreja que já está liberada no céu, já está acontecendo lá em cima, já está liberada lá em cima. Agora, Ele está prestes a fazer aqui. Quando você entende isso, Ele está dizendo assim, você vai ter que caminhar por esse nível de fé. Você não vai ver. Mas você tem que crer que eu já liberei lá em cima. Eu já fiz primeiro no mundo espiritual. Tudo que Deus quer fazer na terra, primeiro Ele faz no céu. Aí Ele traz, materializa na terra. E esta é a razão pela qual Ele faz um paralelo. E o paralelo dele é assim, sabe, eu construirei, eu amo isso aqui. Ele diz assim, vocês não perceberam. Eu abrirei um caminho no meio do deserto. Ele está dizendo em outras palavras, o que você está vendo? Deserto. O que você está enxergando? Deserto. Eu já tive essa experiência, eu já fui ao deserto. Eu me lembro depois de andar um certo tempo no deserto, vou encurtar a experiência. Depois de andar um certo tempo no deserto, eu estava com um beduíno, um guia. E eu cheguei à conclusão que eu estava perdido. Por quê? Porque eu olhava para frente, era um cenário, areia, olhava para o lado era areia, olhava para trás era areia, tudo era o mesmo cenário. E eu perguntei para aquele guia, e eu falei, rapaz, nós estamos perdidos. Ele falou, por que você está perguntando isso? Eu falei, porque se eu andar para cá, é o mesmo cenário que eu andar para lá, que eu andar para lá, que eu andar para lá. E se para qualquer lugar que eu vá é o mesmo cenário, como é que eu vou saber? Ele falou, sabe qual a diferença? É que eu conheço um caminho nesse deserto que você não conhece. Querido, Deus teve que usar um beduíno, um incircunciso filisteu, para me ensinar uma lição. Que existe um caminho que Deus já criou. Nós não enxergamos nada, mas ele já existe. E se um beduíno incircunciso conhece um caminho no deserto, que dirá o nosso Espírito Santo? Ouça, ainda que não se enxergue muito, Deus já tem um caminho aberto para vocês. Andai nele. E ele diz assim, eu gosto aqui. E eu farei rios em terra seca. Se por um lado Deus me levou para o deserto para poder ouvir que não é aquilo que eu enxergo, é aquilo que Ele já está fazendo, e que Ele já sabe o caminho, e eu só vou ser guiado por Ele. Por outro lado, Deus começou a me falar, ainda que você não enxergue a água, isso não significa que ela não está embaixo de você. Eu vou repetir. Ainda que no solo você não enxergue a água, ela está embaixo de você. Eu gosto muito da história de Isaac, Gênesis 28, 26. Quando a Bíblia diz que Isaac, ele reabriu os poços do seu pai. Mas depois que ele reabriu os poços do seu pai e entulharam os poços do pai dele, ele não tinha mais poço para reabrir. Ele foi para um determinado lugar e ele cavou um poço. E onde ele cavou o poço deu água. Aí veio os inimigos e entulhou o poço. Sabe o que ele fez? Em vez de brigar, ele foi lá e abriu outro poço. E deu água.
Sabe o que ele fez depois? Abriu outro poço. Isaac abriu 5 poços. Aonde Isaac cavava, dava água. Sabe por quê? Porque debaixo daquela terra havia um rio. Agora ouça bem. Ouça bem. Os filisteus cavavam e não dava água. Mas quando você está debaixo da obediência de Deus, cada enxadada é uma minhoca. Aonde Isaac cavava, a água ia para lá. Aonde Isaac cavava, a água ia para lá. Sabe por quê? Provérbios 21, versículo 1 diz assim: assim como o coração da autoridade está na mão de Deus, assim são os rios de Deus, que Ele leva a água para onde Ele quer. Sabe, querido, se alguém cavar um poço aqui, não dê água, e Deus mandar você cavar, Ele vai pegar o rio e vai fazer passar por aqui, ó. O que Ele está dizendo é que Ele está prestes a fazer algo novo. E não é só o que vocês estão vendo. É porque a obediência vai fazer com que aonde vocês cavarem, a água vai vir. Por onde vocês andarem, o caminho será trilhado. Esse texto é um texto que me inspira muito. E eu quero dizer que isso é algo que eu creio realmente que Deus está fazendo em meio a vocês. Recomeçar é para os espíritos daqueles que verdadeiramente são extraordinários. Uma das palavras que eu ouvi aqui nesse altar é que nós estamos prestes a viver o extraordinário, os milagres, o novo. Agora, sabe, queridos, Deus tem alguns critérios para nos dar o novo. Deus tem alguns critérios. Deus levanta homens extraordinários para experimentar e viver coisas extraordinárias. Sabe, eu creio que Deus levanta homens e mulheres extraordinárias. E a palavra extraordinário é uma palavra interessante, que a palavra extraordinário é a soma da palavra ordinário mais a palavra extra. Tá? Repita comigo: ordinário mais extra da extraordinário. O que é a palavra ordinário? Comum. É a palavra comum. Por isso que no exército, quem serviu o exército sabe, vai dizer, ordinário não está xingando o soldado. Vocês que são de igual patente, vocês que são comuns, vocês que estão em ordem, estão debaixo de uma mesma ordem, ordinário, fazem a mesma coisa, vocês que fazem tudo igual, tudo comum, ordinário marche. Ordinário são as coisas comuns, aquilo que é comum. A palavra extraordinário é a palavra somada ao que você faz além do ordinário. É o que você põe de extra. E eu creio que nesse tempo onde vocês vão viver o novo, vocês vão precisar experimentar coisas extraordinárias. E eu tenho um personagem na Bíblia, que para mim ele é um exemplo de alguém extraordinário, alguém fora da caixa. Alguém que viveu e me inspira a ser alguém extraordinário. Esse homem chama-se Barnabé. Barnabé foi um homem extraordinário. Ele foi um cristão cheio do Espírito Santo, que teve uma vida extraordinária, fora da caixinha, fora do comum, sabe? E Deus pôde usar a vida dele para trazer um grande renovo, uma grande ativação, por causa das características diferenciadas que haviam sobre ele. Um dia minha esposa me falou a respeito da palavra investir. E apesar de ser economista, eu nunca tinha visto essa palavra da ótica que ela leu. E a palavra investir, essa palavra, uma das suas origens é que na Idade Média, os nobres, as pessoas de posição, que queriam ser conhecidas de forma diferente, que queriam ser vistas de forma diferente, o que elas faziam? Elas bordavam fios de ouro sobre as vestes. Ela colocava pérolas preciosas, fio de ouro sobre as vestes. E quando elas passavam, eles sabiam que eles eram nobres, porque a indumentária deles, a roupa deles, mostravam que eles tinham uma distinção, eles tinham algo diferente. Ou seja, a palavra investir significa colocar sobre as vestes sinais de nobreza.
Colocar sobre as vestes. Então os nobres colocavam sobre a sua indumentária, sobre as vestes, para serem conhecidos. Qual o nosso desafio? Não é a marca da nossa camisa, porque essa ideia de investir, ela vive nos nossos dias. Dudalina. Eu coloco sobre as vestes, e quando alguém olha a minha camisa, ele tem Dudalina, ele é nobre, ele comprou uma camisa cara. Tommy Hilfiger. Uma bolsa, Louis Vuitton. O que é colocar sobre marcas? As marcas das camisas, das roupas hoje, nada mais é do que esta origem, do qual as pessoas querem se distinguir, querem ser conhecidas diferencialmente. Agora, qual o desafio? Por que eu entrei nesse assunto? Porque nós, como cristãos, não seremos conhecidos pela marca da nossa camisa, pela marca da nossa bolsa. Nós seremos conhecidos pelas marcas do nosso caráter. Nós seremos conhecidos pelo investimento que fazemos dentro e não pelo investimento que fazemos fora. Nós não podemos ser conhecidos como alguém que veste camisas nobres e tem atitudes pobres. Nós não podemos ser conhecidos como alguém que carrega sinais de nobreza externo e é desprezível aos olhos de Deus. O que nós temos que viver, e para viver o novo, haverá uma necessidade de viver sinais internos, nobreza interna. E eu profetizo que chegou a hora desta igreja receber um investimento de Deus na sua essência, na sua origem, para que vocês possam ser conhecidos pela nobreza do caráter, pela nobreza da santidade, pela nobreza da oração, pela nobreza da adoração. Eu profetizo que Deus vai estar investindo nesta igreja, nesse tempo, algo muito especial. Deus vai começar a levantar intercessores, adoradores. Deus vai começar a levantar liderança. Eu profetizo, a partir de agora, pessoas nobres, extraordinárias surgindo entre vocês. Deus, eu declaro esse lugar, ó Deus, um lugar que vai atrair pessoas extraordinárias. Eu declaro, ó Deus, que esta casa, a partir de hoje, ela vai atrair pessoas extraordinárias, com marcas de caráter, com marcas de relacionamento com Deus. E mais do que ser conhecido pelo tamanho do novo templo, vocês serão conhecidos por aquilo que vocês vão manifestar. Deus não está levando vocês para um novo lugar por causa do tamanho. Deus não está levando vocês para um novo lugar porque esse lugar é pequeno. É porque lá a nobreza vai começar. Ai, abaixou que anderiando, lobo, soriando, eu sinto no meu espírito, que essa noite Deus está distribuindo coisas extras nesse lugar. Dons extras, palavras extras, diferenciais. Uou! Ei! Bababacarabandonou, serei andarás. Ei, halai, eu não cheque de belabalabaná, massoriandeles. Ouça, o que eu falei até aqui? Deus está levando vocês a um recomeço. E esse recomeço não é por causa de problema, é por causa de propósito. Nesse recomeço, não é o tamanho do lugar, mas é o tamanho da grandeza do que está dentro de vocês. A maior obra, pastora Kátia, que Deus vai fazer não é fora. A maior obra que Deus vai fazer não é fora. Não é o tamanho do templo, não é a beleza do templo, é o que está dentro de vocês. Deus está começando uma obra dentro. Deus está começando uma obra extraordinária. E eu quero rapidamente pegar algumas características de Barnabé. E eu quero liberar isso sobre a vida de vocês. Atos capítulo 11. Versículo 22 a 26. Atos capítulo 11, versículo 22 a 26 diz assim: quando a igreja de Jerusalém soube que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. E ao chegar ali e ver a demonstração, essa demonstração da graça de Deus.
Ei, está chegando um tempo onde a graça vai ser demonstrada na vida de vocês. Alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E por causa disso, uma grande multidão se converteu ao Senhor. Diga amém. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando encontrou, levou-o para Antioquia. E ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Agora preste atenção nesse versículo. Foi em Antioquia. De novo, foi aonde? Fala comigo, foi em Antioquia. De novo, repita comigo, foi em Antioquia. Guarda isso, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, de pessoas que ganharam características de Cristo, pessoas que se pareciam com Cristo, pessoas que tinham ações extras, investimentos extras, que quando as pessoas dizem assim, uau, essas pessoas se parecem com Jesus, essa pessoa se parece com Jesus. Sabe, queridos, quando eu olho essa história de Barnabé, Deus me traz algumas características de uma igreja extraordinária, um povo extraordinário, líderes extraordinários, povo extraordinário, povo que tem atitudes extras, diferente das demais pessoas, que sai do comum, que sai do ordinário. E eu quero pegar algumas dessas características. Primeiro, uma pessoa extraordinária, uma igreja extraordinária, cheia do Espírito Santo, precisa ser uma igreja, uma pessoa confiável. Repita comigo, confiável. De novo, diga assim, uma pessoa extraordinária é aquela que é confiável. Pastor, onde é que está isso no texto? A Bíblia diz que, sabendo o que estava acontecendo em Antioquia, mandaram Barnabé. Presta atenção. O texto que antecede o versículo 22. A Bíblia diz que chegou até Jerusalém, na igreja sede, uma informação de que estava acontecendo uma movimentação lá em Antioquia. E essa movimentação tinha alguma coisa estranha. Então a igreja sede recebeu uma informação. Estão falando de Jesus lá em Antioquia, mas tem algumas coisas lá que é esquisita. Então tem que mandar alguém lá em Antioquia para ver o que está acontecendo lá. E queridos, nessa ocasião tinha pelo menos 120 discípulos. E eu faço a ideia, usando a minha imaginação santificada, que Pedro, Tiago reuniu os discípulos assim, gente, a gente vai mandar alguém lá em Antioquia. Tem que saber o que está acontecendo lá em Antioquia. Mas não pode ser qualquer um. Alguém perguntou assim, Pedro, por que você não vai? O outro falou assim, se Pedro for, ele vai dar uma barraqueira danada. Pedro é encrencado, Pedro é temperamental, vai dar um B.O. danado. Alguém falou, manda João. Eu falei, João é manso demais. Mas chega lá, vai passar a mão na cabeça, está tudo em paz, está tudo bem. Vamos mandar Tomé. Tomé não acredita em nada. Não dá para mandar Tomé, não dá para mandar Tomé. E sabe qual é a impressão que eu tenho? É que naquela reunião, que eles precisavam mandar alguém para lá, eles olharam para os 120 e disseram assim, quem entre nós é confiável? Eu vou repetir. Quem entre nós podemos confiar uma tarefa, e essa pessoa, ela vai ajudar, ela vai contribuir, e ela vai ser fiel no relato. E eles olharam, e disseram, só tem um, Barnabé. Só tem um Barnabé. Pode mandar Barnabé. E a Bíblia diz por que eles mandaram Barnabé. A Bíblia diz primeiro que Barnabé era um homem bom. Era um homem bom. E sabe, a Bíblia diz que para quem é bom, tudo é bom. Para quem tem olhos bons, tudo é bom. Queridos, deixa eu falar para você. Barnabé era um homem que ele conseguia ver coisas boas em pessoas difíceis. Barnabé conseguia ver coisas boas em lugares complicados. A minha pergunta é,
Deus está levando vocês para um outro nível. Deus está levando vocês para um lugar. E uma das marcas dessa igreja precisa ser uma igreja confiável. Uma igreja que Deus pode confiar pessoas. Uma igreja que não só vai se alegrar com a quantidade de pessoas que vão chegar, mas vai se alegrar e resolver os BOs que vão chegar também. E eu tenho uma boa notícia, não é profecia. Se prepara, porque quando você cresce, as encrencas crescem. Agora, depende de como você lida com as pessoas. Você é confiável ou não? A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom. Ele era um homem bom. E uma pessoa boa, ele consegue enxergar coisas boas em lugares difíceis. Uma pessoa boa é confiável. Ela vai enxergar coisas boas em pessoas difíceis. Por que eles escolheram Barnabé? Porque ele sabia que Barnabé, ele era mediador, ele era pacificador. Barnabé era reconciliador. Barnabé, ele era alguém que valia a pena estar do lado dele. Gente, eu não aguento gente encrencada. Eu não aguento gente encrencada. A minha pergunta é: você é confiável? Como é que você lida com os problemas das pessoas e dos lugares? E nesse novo lugar, ouça, Deus vai precisar de gente confiável, gente equilibrada, gente que vai olhar a solução onde todo mundo vê problema. Eu vou repetir. E eu libero sobre esse lugar uma unção de confiabilidade. Eu declaro, Deus, que o Senhor vai levantar pessoas confiáveis. Eu acredito que você vai transformar pessoas temperamentais em pessoas mansas. Eu acredito que você vai transformar pessoas mansas em pessoas ajustadas. Eu libero sobre vocês o extra de Deus. O extra de Deus. Um espírito de bondade, um espírito de passividade. Eu declaro que nesse novo lugar, Deus vai fazer o que for necessário. Ele vai começar a mexer em você por dentro. Sabe por quê? Porque Ele está investindo, Ele está colocando valores, Ele está colocando ações extras dentro de você. Ouça, querido, para com essa ideia. Eu nasci assim, vou morrer assim, serei sempre assim. Essa síndrome de Gabriela. Ouça, pau que nasce torto, Jesus endireita. E eu declaro que Deus vai começar um ajuste nesse lugar. Deus vai começar uma mudança. Deus vai começar a tornar pessoas confiáveis. Pessoas boas. Estou falando de pessoas bobas, não, boas. O que me chama a atenção no texto é que não tinha um problema pequeno, não, tinha um problema grande lá. Tinha um problema grande. Antioquia era um problema sério para Jerusalém. Só que ele não podia mandar qualquer um. Sabe, apóstolo Emerson, sabe que esse novo lugar é só um trampolim para muitos outros que Deus vai levar vocês. Hoje, quando vinha para cá, vinha orando. Eu só levei 1h30 para chegar, então tá bom. Deu para orar bastante. Desliguei o rádio e vim orando. Sabe, a impressão que eu tinha é que aquele lugar ali, meu Deus do céu, era uma plataforma de lançamento. Onde Deus vai começar a lançar foguetes de um lado para o outro. Desse lugar vai sair missionários, pastores para muitos lugares. Aquele lugar vai ser um lugar onde pessoas serão incendiadas. Enquanto orava, me veio um sentimento e uma palavra. Naquele lugar, Deus vai incendiar algumas raposas para que elas possam incendiar campos. Jabalabaxeque andarabalai.
Há um lugar nos Estados Unidos chamado Cabo Canaveral, da onde saem os foguetes para a NASA. E um dia eu fui naquele lugar. E ao contrário do que a gente pensa, que tem um lugar onde tem um foguete, lá eles lançam para todos os lugares, desde satélites, foguetes, porque Campo Canaveral não é o lugar onde você manda Apolo 11, Apolo 12, é onde você manda foguete para tudo que é lado. E eu declaro, começa um tempo onde esse lugar será como Cabo Canaveral, que Deus vai começar a lançar foguetes, 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 foguetes. Ouça, pessoas que estão atrás vão vir para frente, pessoas que estão encostadas vão começar a ser ativadas. Deus está depositando algo extra dentro de vocês, o espírito do recomeço, do renovo. Primeira característica que eu vejo nessa vida de Barnabé é que podia confiar qualquer tarefa para ele. A Bíblia diz que ele era bom, mas ele era bom porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e fé. Não era bom porque ele era bonzinho. Ele era bom porque ele tinha um relacionamento profundo com o Espírito Santo e uma fé inabalável em Deus. A nossa bondade não está na nossa força, na nossa estratégia. A nossa bondade está na nossa relação com o Espírito Santo. Mas a segunda característica de Barnabé, e essa eu gosto muito, é que Barnabé, ele acreditava que pessoas difíceis poderiam se tornar pessoas extraordinárias. Só uma pessoa extraordinária consegue ver o extraordinário no outro. Eu vou repetir. Só uma pessoa extraordinária consegue enxergar o extra, aonde ninguém enxerga. Onde todo mundo enxerga o ordinário, o extraordinário enxerga o extra. Eu vou repetir. Onde todo mundo enxerga o comum, e é encrenqueiro, e é barraqueiro, e olha o tamanho da saia, e não sei o quê, não tem jeito não, já passou por fora, né? Onde todo mundo vê o ordinário, o extraordinário vê o extra. E o texto é extremamente rico, porque a Bíblia diz que Barnabé, esse homem cheio de fé, ele viu a demonstração da graça de Deus. Eu gosto disso. A Bíblia diz que ele chegou em Antioquia e ele viu no ambiente a demonstração da graça de Deus. Ouça, queridos, todo mundo estava achando que Antioquia era um problema, mas Barnabé olhava Antioquia como solução. Mandaram Barnabé a Antioquia para ver qual era o problema que tinha lá. Barnabé chega e fala assim: aqui tem a solução, não tem problema. E quando Barnabé chega naquele ambiente e ele vê a demonstração da graça de Deus que ninguém via, vem na memória dele e fala assim: rapaz, eu preciso trazer um jovem para cá. Tem alguém que eu preciso trazer para cá. Tem um jovem que o cara é gente boa, mas é encrencado. Eu vou atrás do tal do Saulo. E a Bíblia diz que vendo a demonstração na graça de Deus naquele ambiente, guarda isso, quando ele viu a demonstração de graça de Deus no ambiente, ele falou assim: aqui é o lugar para que Saulo possa ser projetado no seu chamado. Quando você vai para Atos capítulo 9, vai ficar mais claro isso. Atos capítulo 9, Saulo tem uma experiência na estrada de Damasco. Jesus aparece para ele. Jesus fala com ele. Ele entra em Damasco. Ele chega em Damasco, seus olhos se abrem e ele começa a pregar o evangelho em Damasco. Ele começa Só que Saulo, ele era imaturo. Fala comigo, imaturo. Saulo era um cara que teve uma experiência genuína com Deus, mas era imaturo. E gente imatura vai dar B.O. Saulo começa a pregar o evangelho em Damasco. E quando ele começa a pregar o evangelho em Damasco, a Bíblia diz em Atos capítulo 9 que ele começou a criar um problema tão grande dentro de Damasco. Mas deu tanto problema pregando o evangelho. Paulo criou tanto problema para a igreja em Damasco que queriam matar ele. Você conhece gente assim? Você tem vontade de matar na igreja? A igreja de Damasco falou assim: cara, vão matar esse cara. Ele só não morreu porque botaram ele por uma corda pela janela.
Mas Paulo era imaturo, tinha acabado de se converter. Sabe, querido, a nossa imaturidade, assim como Saulo, vai nos levar a errar. E muitas vezes, Damasco não consegue lidar com a nossa imaturidade. E pessoas imaturas morrem por causa de igrejas como Damasco. Homens gigantes. Saulo podia ter morrido em Damasco por causa da sua imaturidade, apesar do grande chamado. Aí ele sai de lá, vai para Jerusalém. Atos capítulo 9. Chega em Jerusalém. Quando souberam que chegou em Jerusalém, os apóstolos falaram, aqui não. O cara já queria matar a gente antes de converter. Foi para Damasco, arrumou um trabalheiro danado lá. Arrumou encrenca danado. Agora vem arrumar encrenca aqui? Não. Aí ninguém queria ele. Aí teve um jovem que falou assim, fica tranquilo. Eu consigo ver uma coisa boa nesse rapaz difícil. Como era o nome desse homem? Barnabé. Barnabé diz assim, deixa que eu discipulo ele. Deixa que eu discipulo o tal do Saulo. Deixa ele aqui, deixa ele comigo. E Barnabé credencia Saulo em Jerusalém. Só que em Jerusalém, Saulo agora é imprudente. Fala comigo, imprudente. Em vez de discutir agora com os irmãos da igreja, vai discutir com os gregos. Está no texto de Atos. Ele começa a querer discutir filosofia. Ele começa a querer mostrar intelectualidade, brigar com os gregos. Ele começa a brigar com os gregos, e agora quem queria matar ele era os gregos. E a turma de Jerusalém falou assim, não aguenta esse cara não. E a Bíblia diz que eles pegaram Saulo, levaram até o porto e mandaram para Tarso. Está escrito em Atos capítulo 9. Diga assim, Damasco não aguentou Saulo. Diga assim, Jerusalém não aguentou Saulo. Aí mandaram Saulo, #partiu, vai para casa da mamãe. Ele foi para o fundo da casa da mãe dele, lá em Tarso. Ele era Saulo de Tarso. E ele ficou trancado na casa da mãe dele por 3 anos e meio, depois de ler Gálatas capítulo 4 e 5. Por 3 anos e meio, o maior escritor da Bíblia Sagrada ficou trancado numa casa. Paulo nunca se desviou do seu chamado, mas ele teve que aprender a lidar com a sua imaturidade, teve que aprender a lidar com a sua imprudência. E o único lugar de você vencer os seus is errado, imaturidade e imprudência é na intimidade. É quando você entra no seu quarto. E agora não é o que você faz, é com quem você fala. Paulo começou seu ministério querendo fazer. E não adianta você querer fazer enquanto você não é. Ele tinha uma experiência, ele tinha um chamado, mas lhe faltava uma experiência com o autor da salvação. Agora não era uma experiência mais de salvação, era uma experiência de senhorio. E por 3 anos e meio, Saulo fica trancado numa casa em Tarso. Repita comigo, diga assim, Jerusalém não era ambiente para Saulo. Não recuperou Saulo. Diga assim, Damasco não era ambiente para Saulo. Damasco não aguentou Saulo. Diga assim, mas Barnabé, quando chegou em Antioquia, falou assim, nesse lugar, a graça para recuperar pessoas que outros lugares não conseguem recuperar. E vendo a demonstração da graça de Deus em Antioquia, ele falou assim, agora sim, ele descobriu um lugar que vai acertar um gigante na fé, que ninguém conseguiu acertar. E a Bíblia diz que precisou só de 1 ano. A Bíblia diz, pastora Cátia, que no fim de 1 ano, depois de 1 ano em Antioquia, as pessoas olharam e disseram assim, agora eles têm manifestações extras que se parecem com Cristo.
Pela primeira vez, eles foram comparados no seu comportamento, na sua atitude com Cristo. Pela primeira vez, um discípulo foi chamado de parecido com Cristo. Não na forma de vestir, mas na forma de se manifestar. Ouça, Antioquia é um lugar profético que Deus nos leva por causa de um renovo na nossa vida, mas na vida de pessoas que serão futuros gigantes na fé. E eu profetizo que Deus está levando vocês para esse lugar, porque lá será uma Antioquia. Eu declaro que nesse lugar pessoas difíceis serão recuperadas. Eu declaro que neste lugar pessoas que não deram certo na igreja X, na igreja Y, vão encontrar uma demonstração da graça. Vão encontrar uma demonstração da graça de Deus, para que elas possam se projetar como uma pessoa extraordinária. Talvez Deus tenha te trazido aqui porque você não acreditava mais que existiam lugares como Antioquia. Talvez você conheça gente que disse: eu nunca mais piso na igreja, porque a igreja tal não me entendeu, a igreja X não me entendeu. E as igrejas estão rejeitando, fechando porta para quem Deus já abriu há muito tempo. Ouça, cuidado, porque Jerusalém e Damasco fecham portas para quem Deus já abriu há muito tempo. Mas só quando você tem um espírito de Barnabé, com um olhar extraordinário, cria um ambiente de Antioquia, onde a graça é demonstrada. As pessoas que não deram certo, lá, ao chegar, elas vão encontrar um lugar de impartição. Vão encontrar um cabo canaveral para serem projetados para o mundo inteiro. Eu abençoo vocês como plataforma de lançamento de muita gente. Eu declaro que nesse novo lugar haverá uma demonstração da graça de Deus perceptível. Eu libero sobre a sua vida, sobre a vida desta casa, um lugar como Antioquia, um lugar onde pessoas serão totalmente recomeçadas. Nesse lugar, o novo do novo vai acontecer. Pai, muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado, a Deus, por esses irmãos. Obrigado pelo propósito profético dessa casa. Obrigado, a Deus, por esse novo local físico. Pai, que mais do que a beleza exterior, haverá beleza no seu interior. Eu declaro, a Deus, que o Senhor desde já vai depositando a tua graça naquele ambiente físico. Vai liberando a tua graça sobre aquele ambiente físico. Que cada um que entrar ali perceba a graça do Senhor. Perceba a graça do Senhor. Ela bacorou carandarabarás. Iganai chorou bocolo bocobadanás. Randarai bacheque deriandanás. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, Pai, muito obrigado. Fique em pé, por gentileza. Deem as mãos, por favor. Deem as mãos. Uou, xeribianda lá, carabandorosos. Shebanda lá, engandarás, sobreandarás. Uou.
Labaraia da Carachori andarás. Talvez você seja um Saulo que já andou pelos Damascos e Jerusalém da vida. Mas Deus está te trazendo a um lugar chamado Antioquia. Um lugar de renovo, um lugar de recomeço. Eu libero você, o espírito da excelência, o espírito de Barnabé. Eu declaro que você será agente de transformação de muitas pessoas. Eu deposito valores extras. Eu declaro que Deus hoje investe dentro de você, não na sua roupa, mas no seu espírito, características extraordinárias que vão fazer de você uma pessoa extraordinária. E você vai começar a olhar pessoas que ninguém olha e vai trazê-las e vai recuperá-las. E esse lugar será uma plataforma de lançamento para muita gente. Vocês serão conhecidos como lugares de novos começos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Ele crê.